Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Com uma liga de chumbo, Gutenberg fez os primeiros tipos móveis. O chumbo derretido foi a matéria-prima da arte tipográfica. Com chumbo, fundiam-se letras, palavras e ideias e também se faziam balas, projéteis. Seu peso converteu o chumbo em sinônimo de opressão. Para lembrar os 21 anos de chumbo da ditadura militar e a aviltante censura por ela instaurada, trazemos a imagem do chumbo quente, o perigo liquefeito, enganosamente molhado, mortal. No início, todos os golpes se parecem. Como já acontecera antes, o golpe de 1964 começou com uma quartelada para depor um legítimo chefe de Estado e poucos dias depois já era uma ditadura, acanhada nas primeiras horas, logo ostensiva e em seguida esticada ao longo de mais de 2 décadas. Este golpe diferencia-se dos anteriores porque ocorreu em plena era da informação ou da desinformação. Foi um golpe preparado e apoiado majoritariamente pela imprensa. Logo depois, transformada em sua vítima e dócil escrava. Quando no ano passado o jornal O Globo surpreendeu ao reconhecer como equivocado o apoio ao golpe de 1964, admitia que grande parte da imprensa brasileira, além de apoiar a derrubada do presidente João Goulart, apoiou a ditadura nela incubada. Gesto ímpar, infelizmente sem seguidores, que, no entanto, poderá inaugurar o capítulo da diversidade na história da nossa imprensa. A unanimidade, além de burra, foi a causadora desta tragédia. Estas edições especiais sobre o golpe de 1964 tentam o modelo de história oral para reconstituir um período em que a imprensa, além de testemunha, foi também participante. Tem que apurar o que aconteceu e fazer parte da história do Brasil, para as gerações que vêm aí, a verdade desse regime abominável. As Forças Armadas ficaram com essa mancha, com esse estigma, né, de que, quer dizer, assassinaram e torturaram violentamente pessoas. Os militares foram protagonistas, os militares lideraram o golpe, porém ali havia uma base social civil. O golpe não previa a ditadura militar, mas houve um processo que transformou o golpe em ditadura. A história política do Brasil se confunde com a história militar e ambas atropelam a história da imprensa. Até mesmo a independência tem sido fantasiada como façanha de soldados e o resultado é um tripé desigual, capenga, incluindo a proclamação da República. Até 1964, temos um total de 12 motins, vetos dos quartéis, golpes e contragolpes, com 4 derrubadas de chefes de Estado. A imprensa sempre tomou partido, sempre participou e sempre foi punida com empastelamentos, atentados e censura. Nunca havia conspirado. Então veio 64. Herdeiro do getulismo, João Goulart tem a imagem atrelada às reivindicações sociais e sindicais. Enquanto foi vice de JK, Jango sempre se relacionou bem com os jornalistas e donos dos jornais. Quando Jânio Quadros renuncia em agosto de 1961, Jango está em viagem à China. Nem o próprio Jânio Quadros contava que ia renunciar. Ele renunciou por uma distração, um ato de distração, acreditou que ninguém ia acreditar, todo mundo acreditou, levou o pé da letra e o resultado foi o que se viu. O que aconteceu foi um ato de loucura do Jânio, seguido de uma perplexidade que se apossou da política. A presidência da República é ocupada pelo presidente da Câmara dos Deputados, instala-se uma crise política porque os ministros militares são contrários à posse do vice. O Jango não era da corrente que ganhou a eleição, pelo contrário, ele era perdedor. Então essa inversão súbita abalou o país e o país ficou meio sem saber, meio
sem saber o que fazer, qual era o caminho. Diante da perplexidade que toma o país após a renúncia de Jânio Quadros, a maior parte da imprensa defende o respeito à Constituição e endossa a posse do vice. O Correio da Manhã tomou a posição, defendeu a legalidade da posse e assim se permaneceu, compreendeu? Até que realmente se concretizasse. Acompanhou todo o processo daquela viagem que ele fez da China para depois ir para o Uruguai, parece. E até que, de repente, ele entrou no Brasil e o Correio da Manhã sempre defendendo a posse legal. O Globo pede ao povo que aguarde tranquilamente a normalização da vida republicana e assegura que as Forças Armadas têm a situação sob controle. Abertamente anticomunista, o jornal em pouco tempo começará a questionar se Jango representa uma ameaça. O Diário de Notícias, com enorme penetração no meio militar, também levanta a bandeira da Constituição, mas desconfia da capacidade de governo de Jango. O Estado de São Paulo é mais radical. Contrário à posse de Jango, pede a convocação das Forças Armadas para evitar golpes subversivos. Em 61, a própria Rede da Legalidade, liderada pelo Leonel Brizola, tinha esse argumento fundamental, que era um argumento que demonstrava a absoluta inconstitucionalidade e ilegalidade da ação dos ministros militares, porque se o presidente renuncia, assume o vice, ponto final, não há como discutir isso. O Congresso aprova uma emenda que garante a posse de Goulart sob a condição de que o regime passe a ser parlamentarista. A imprensa vê a solução como uma demonstração de maturidade da democracia brasileira, mas alguns jornais são contrários ao novo sistema. Vim trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Jango é empossado com poderes limitados. Vai fazer tudo para recuperar o poder total e o plebiscito de 1963 para a escolha de regime de governo será o seu primeiro desafio. Jango sabe explorar as razões da inoperância do executivo. O argumento convence a grande imprensa que logo esquece o charme do parlamentarismo e embarca num retorno ao velho presidencialismo. Um dos maiores presentes oferecidos a João Goulart, naquele momento, foi a oportunidade de calar Carlos Lacerda. Neste velho e sóbrio sobrado construído na Rua do Lavradio, no centro do Rio de Janeiro, estava a Tribuna da Imprensa, o jornal derrubador de presidentes. Eu fui testemunha e mensageiro de um grande presente oferecido pela grande imprensa ao presidente Jango. Diante da difícil situação financeira em que se encontrava, o Jornal do Brasil comprou de Carlos Lacerda a sua fogosa Tribuna da Imprensa. Fui incumbido de fazer a transição entre a velha equipe e a nova que deveria chegar. Recomendação expressa: o habitual artigo de Carlos Lacerda não poderia ser publicado. Em junho de 62, vinha a este prédio para fazer a transição. Na redação encontrei dois formidáveis jornalistas, Itamar de Freitas e Zuenir Ventura. Único problema, o artigo de Carlos Lacerda com a habitual fúria contra Jango. Fui ao diretor do jornal, Sérgio Lacerda, e lhe passei a recomendação dos novos proprietários. Lacerda, não. Mas a nova Tribuna sem Lacerda não deu certo. E pouco tempo depois, o JB revendeu a Tribuna para o jornalista Hélio Fernandes. João Goulart tem a aprovação da maior parte dos jornais durante os primeiros meses do mandato. Até mesmo críticos da política de Vargas, como o Diário Carioca e o Diário de Notícias, mudam de tom e apoiam Jango. Nós devemos lembrar que os jornais tinham uma isenção fiscal de praticamente 70% na importação de papel
né? E o Jânio Quadros tinha cortado essa isenção, né? Então, os jornais tiveram prejuízos enormes, tiveram que assumir esse 70% a mais para comprar papel no exterior. E o Diário Carioca apoiou João Goulart, inclusive uma forma de obter recursos do Banco do Brasil para se manter. Da mesma forma, o Diário de Notícias. A mais importante bandeira do governo é o projeto das reformas de base, que causa desconforto nas classes dominantes. O carro-chefe é a reforma agrária, que os jornais simpatizantes não conseguem engolir. O homem no campo, esquecido e abandonado durante séculos, vê surgir no horizonte de nossa terra uma esperança de melhores dias. Cresce o medo de que o Brasil siga o exemplo de Cuba e se torne comunista. Recuperado o poder, Jango não consegue exercê-lo, pressionado pelos setores mais radicais. A partir do momento que o João Goulart passa a concentrar poderes de um presidente, de chefe de Estado e de chefe de governo, ele se torna um alvo muito maior das críticas da oposição e, ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas dificuldades econômicas de crescimento, de inflação, e que vão ser atribuídas, obviamente, a ele. A radicalização política é agravada em setembro de 63 com a revolta dos sargentos em Brasília. O movimento reivindica o direito de sargentos, suboficiais e cabos exercerem mandato parlamentar, o que contraria a Constituição. Para a oposição, o presidente não é suficientemente firme ao enfrentar a revolta. A trégua na tribuna da imprensa dura pouco. O jornal volta a ser o adversário mais combativo de João Goulart. No início de outubro, Jango é convencido a calar o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Malogrado o plano de prendê-lo, Jango tenta intervir no estado da Guanabara, impondo o estado de sítio. Não encontra respaldo nem no seu próprio partido, o PTB. O Jango, sentindo que ia ser derrotado, se retirou. Retirou a proposta. Mas ali ficou muito evidente que ele namorava a hipótese da permanência do poder com instrumentos de exceção. Confronto aberto, ostensivo. A imprensa está alinhada contra o governo. Tinha jornalistas, eu não vou citar o nome deles, mas que eu sei que recebiam dinheiro. Que eram agentes. E sei da influência que era exercida através das agências de notícias, das agências de publicidade. A Última Hora é a última trincheira pró-Jango e dá amplo espaço aos seus projetos. Reforça o apoio popular às mudanças e denuncia a movimentação da oposição para derrubar o presidente antes que as reformas fossem executadas. O Amor era visto até como uma espécie de eminência parda do governo do Jango. Portanto, tudo que o Jango queria fazer, inclusive as reformas de base, que são vistas como as causas verdadeiras desencadeadoras do golpe, a Última Hora deu o apoio mais completo possível. O Diário Carioca centra a cobertura nos benefícios das reformas e no esforço do Executivo para promover as alterações constitucionais que viabilizam o projeto. Não há jornais moderados tentando esvaziar a radicalização. Não acalma os ânimos a ideia do governo de iniciar uma série de grandes manifestações populares em vários pontos do país para forçar a aprovação das reformas de base. O primeiro comício será na Central do Brasil, coração do estado da Guanabara, onde Jango pouco antes tentara intervir. Não receio
e ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria, a necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República, que não atende mais aos anseios do povo. Eu me lembro, na Avenida Rio Branco, no dia do comício, 13 de março, aquele pessoal todo, aquela multidão compacta, passasse rumo à Central do Brasil, onde ia haver o comício. Passavam uma agressividade terrível, acenando para o Jornal do Brasil com ameaças, o que era natural, o clima político estava exaltado. O Jango ele vai migrando devagar e sempre para uma posição em que ele já deixou de ser um líder que estava defendendo a legalidade para líder, sobretudo a partir de 64, para líder de um movimento que tomava um caráter ofensivo. A tribuna denuncia a convulsão das massas durante o discurso da Central e acusa o presidente de querer se reeleger. Partidário da reforma agrária, o Correio da Manhã critica a radicalização, tanto da direita como da esquerda. Defende as reformas de base, mas diz que o governo promove intranquilidade institucional ao agir de forma leviana e demagógica. O Correio da Manhã chegou, inclusive, a apoiar as reformas de base que ele anunciou no início. Mas foi chegando um momento em que começou a se radicalizar e perder-se um pouco o rumo do controle do governo. E aí, então, criou aquele clima, aquele ambiente, assim, realmente convulsionado, tá entendendo? Que assustou o Correio da Manhã, entendeu? O Correio da Manhã começou a sentir, então, que o Jango estava perdendo as rédeas do poder, compreendeu? Havia muito medo de que aquelas reformas, se fossem implementadas, iriam mudar completamente o Brasil, virar o Brasil pelo avesso. Era um conglomerado muito heterogêneo, e o que cimentava esse conglomerado, né, da espada, da cruz e do dinheiro, né? E com os segmentos populares, as marchas da família com Deus pela liberdade, foi um grande movimento de massas no Brasil. Então o que cimentava aquilo tudo era o medo. Olha só o nome que eles deram para a marcha. Marcha com Deus e pela família. Ela botou 500 mil pessoas na rua em São Paulo. Você vê que a insatisfação da classe média, especialmente, era muito grande contra o governo João Goulart. A imprensa, ela entrou muito porque ela foi contaminada por isso, ela tinha receio. Jornais progressistas acabaram entrando no processo golpista, alguns inclusive apoiaram para logo depois sair fora. Uma nova revolta nas bases das Forças Armadas contribui para isolar o governo. Concentrados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio, integrantes da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais comemoram o aniversário da entidade, considerado ilegal. 2.000 revoltosos são liderados pelo cabo Anselmo. Jango se recusa a punir os marinheiros. O Correio da Manhã alerta para a necessidade de acabar com a intranquilidade causada por medidas demagógicas. Pede que as reformas de base não sirvam de pretexto para uma série de aventuras que poderão conduzir a quarteladas e à guerra civil. Era um embate entre a Última Hora, de um lado, o Globo do outro. O Correio da Manhã não era, quer dizer, era aquele jornal mais intelectualizado, e o Jornal do Brasil eram os jornais que estavam contra o governo, evidentemente estavam contra o governo Jango, mas não tinham nem a radicalidade golpista da Marcha com Deus e a Família que o Globo patrocinava, e nem tinham o grau de combatividade, quer dizer, não estavam no contraponto da Última Hora. A Folha de São Paulo vê na constante insubordinação das Forças Armadas um fator importante para o agravamento da crise do governo João Goulart. Em meio à crise, a tribuna da imprensa não dá descanso ao governo e explora a quebra da hierarquia nas Forças Armadas e a tensão entre governo e militares. Também era estranho o repentino aparecimento do cabo Anselmo como líder dos marujos
e as diferenças entre a sua retórica articulada com a dos companheiros. O Cabo Anselmo era claramente uma pessoa infiltrada na Associação de Marinheiros e Fuzileiros, porque tudo que ele fazia, ele radicalizava, a palavra dele era tendente para irritar os militares. Toda a intenção daquilo. Ele esteve lá em Pernambuco, fez uma palestra para todos os funcionários da Sidônia, modéstia à parte, acabou a coisa, nós estávamos ouvindo, eu virei para os companheiros e disse, esse cara é da polícia. A combalida base militar do governo, João Goulart, rui definitivamente em 30 de março. Como convidado de honra, o presidente vai a uma reunião da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro. A presença do presidente é vista pela cúpula militar como provocação. Para grande parte da mídia, é o último ato do governo Jango. Achar que a mídia tem só um papel de observador e registra a história é muito difícil de imaginar nos grandes momentos, porque ela desempenha um papel fundamental sobre o senso comum, que é a maior parte da população, que é aquela que não está no comício, que é aquela que não está na militância, mas é aquela que constitui a massa crítica eleitoral e a massa crítica da base social. O governo Jango só investe contra a imprensa uma única vez. No dia 31, às vésperas do golpe, o contra-almirante Cândido Aragão tenta intimidar os jornais com a sua habitual truculência, sem o conhecimento de Jango. Acompanhado por 30 praças, paralisa a redação do Globo e sitia o prédio. Empunhando uma metralhadora, vai ao gabinete da direção e avisa que suas ordens devem ser cumpridas. O jornal não circula no dia seguinte. Outro grupo toma a tribuna da imprensa, onde Aragão passa algumas horas. O Diário de Notícias também recebe a visita do contra-almirante. Aqui na Biblioteca Nacional estão arquivadas as coleções do Jornal do Brasil, jornal que foi invadido no dia do golpe. Na tarde do dia 31 de março, um pelotão de fuzileiros navais, em uniforme de combate e pesadamente armado, chegou ao velho prédio do JB na Avenida Rio Branco, deu alguns tiros para o ar. Queriam os cristais usados nos transmissores da emissora para tirar a rádio do ar. Não acharam. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Telecomunicações, o CONTEL, informava às rádios e às TVs que o governo federal não admitirá notícias falsas ou alarmistas. O Correio da Manhã dá um ultimátum ao presidente com 2 editoriais publicados na primeira página, que entram para a história política do país. Ele se comportou de maneira a encontrar uma saída para o Jango. O Correio da Manhã concluiu que o Jango já não tinha mais condições de governar, então propôs ou a renúncia dele ou que o Congresso fizesse o impeachment dele, compreendeu? Os contundentes textos são escritos pelo grupo de editorialistas comandados pelo veterano Otto Maria Carpô e aprovados pela dona do jornal, Niomar Muniz Bittencourt. Eu colaborei porque o Edmundo Muniz, que estava como redator-chefe, ele me telefonou e disse, olha, eu quero ler para você tomar conhecimento. Ele leu para mim, eu disse, está muito bem, tá, concordo, é o espírito do Correio da Manhã de combater violentamente o João Goulart. Então eu tirei 2 ou 3 coisas, mudei uma vírgula só. O Edmundo Muniz captou a coisa e o conteúdo propriamente dito veio do Carpô, entendeu? Veio do Carpô. Não foi uma análise política, foi realmente um panfleto, entendeu? Basta e fora.
Na madrugada do dia 31, tropas deixam Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. A base militar de João Goulart não reage e o presidente é incapaz de articular resistência ao movimento militar. A Câmara dos Deputados declara vaga a presidência da República. E essa sessão da Câmara foi inesquecível, porque o Doutel de Andrade, que era o líder do governo, né, estava discussando todo também dizendo que esse golpe não ia adiante porque os militares estavam com Jango, não sei o quê, quando o Adalto Lúcio Cardoso pediu uma parte. Aquela elegância do Adalto. Por favor, Vossa Excelência, eu queria dar uma parte. Não dou a parte ao denista nenhum. E continuou falando. O Adalto insistiu. 00:02, já estamos 1º de abril, pode falar à vontade, deputado. Gozando. Aí o Adalto disse, eu queria avisar aos meus colegas da bancada do governo que o general Amaury Cruel já aderiu ao movimento militar e que o presidente João Goulart está saindo do país. Era isso que eu queria dizer, senhor deputado. Aí deu aquela loucura, inclusive nós saímos correndo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. O presidente João Goulart, ao chegar ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, conversou com o general Ladário Teles, que lhe disse não haver condições mais de resistência. Ele resistiria, mas não garantia a vitória. Jango tomou o avião, passou por outra fazenda dele, e depois foi para o Uruguai. Ele sabia que não adiantava, que o golpe viria, os americanos não intervir, seria uma sangreira, o nome que ele usou. Ele disse, não, Muniz, não dava para resistir, seria uma sangreira. Sim, o Brasil seria arrasado, desindustrializado, a mortandade imensa. Os americanos estavam dentro do Brasil. Nós, o PCB, éramos oposição ao Jango. Eu lutei contra aquilo, mas aquilo dominou o plenário do Comitê Central. Portanto, mesmo aqueles que combatiam o golpe de Estado não tinham uma posição correta, porque naquele instante o que nós deveríamos fazer seríamos assumir uma posição frontal de defesa do Jango. Mas não. Surgiu então vários argumentos. O Jango está conciliando, é um conciliador, ele não é um revolucionário. Essa ilusão foi o grande erro da esquerda. A articulação para derrubar o presidente encontra abrigo em um dos jornais mais tradicionais do país, o Estado de São Paulo. Os mesquitas, os donos do jornal, conspiraram para derrubar o Jango. Isso começou com o Júlio Mesquita Filho, que na época era um dos diretores do jornal. Havia reuniões, inclusive, de civis e militares na casa dele. E havia também na casa do Rui Mesquita. A partir de agosto de 1961, os repórteres que cobriam as Forças Armadas, sem perceber, passaram por um intenso treinamento técnico. Antes, cobriam as solenidades, cobriam os discursos. Neste final de março de 64, eles já eram experts em questões militares. Aqui no Forte Copacabana, pela farda das sentinelas, percebia-se o que se passava no interior dos quartéis. A movimentação dos blindados era crucial. Os tanques só saíam da Vila Militar em situações extremas, muito graves. Na manhã de 31,
Tudo apontava para o regime de prontidão máxima. Mas quem nos deu a notícia da descida da tropa mineira do general Olímpio Mourão Filho foi o repórter Márcio Moreira Alves, que, embora trabalhasse para um concorrente, Correio da Manhã, era uma pessoa muito querida por todos. Entrou na redação excitadíssimo, quase aos berros, dizendo: "Titio telefonou, Minas está descendo, já estão em Juiz de Fora." O titio era Afonso Arinos de Melo Franco, recém-empossado no cargo de ministro do exterior do governo de Minas. Dias depois, quando a quartelada assumiu-se como ditadura, Márcio estava na oposição. No dia 2 de abril, o país já está mergulhado no regime militar que duraria 21 anos. Em poucos dias, Castelo Branco é eleito pelo Congresso Nacional. Eles aí já tentam levar a cabo seus desígnios através de uma argumentação supostamente legal, constitucional. E daí toda essa preocupação que houve no golpe de encontrar uma forma aceitável do ponto de vista constitucional. A posse do Ranieri Mazzilli, a eleição pelo Congresso do Castelo Branco, aquele ato institucional com uma aparência de juridicidade, tudo isso denota uma preocupação com o erro que foi cometido em 61. Conseguiu-se atrair para o movimento golpista os principais chefes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, enfim, e tomar o poder sabendo que não havia facções militares que competiriam entre si. O que é surpreendente é que o golpe não foi o golpe foi o início de um outro governo. A rigor, a ditadura militar, ela não estava contida no golpe. Com o golpe, os últimos pilares de sustentação do governo Jango são atacados pelas alas mais radicais.